Saudação de paz para todos vós que estão em Cristo Jesus. Pastor Fábio por aqui. Esse é o seu devocional Café com Graça. Sejam muito bem-vindos ao nosso despertar da alma todas as manhãs com o nosso devocional. E você é o meu convidado especial, honrado mais uma vez de estar com vocês. E hoje estaremos meditando na palavra de Deus, ouvindo o Senhor na primeira hora do dia e acreditando que Deus vai nos direcionar para uma preparação, não somente para o dia de hoje, mas para o nosso futuro. Já que nós estamos no mês de dezembro e nós estamos desfrutando de direcionamentos poderosos, nos preparando para o ano que vem, o ano que se aproxima, o ano que se apresenta, mas nós não queremos ainda nos preparar dentro de um novo ano, mas nós já queremos estar novos, preparados ainda este ano para enfrentar um futuro que ainda não existe. Se Jesus não voltar, nós estamos de cabeça erguida, preparados para tudo aquilo que se nos apresenta e prontos para viver as promessas de Deus que Ele tem liberado sobre nós. Você está pronto? Pega seu papel, sua Bíblia, sua caneta. Não esquece aquele like maroto. Se inscreve no canal você que não está inscrito. Aperte o sininho para receber as nossas notificações, todas as mensagens que nós dispomos aqui. Como você sabe, o devocional ele vem todos os dias às 7 horas da manhã. Fica gravado no nosso canal no YouTube, PR Fábio Brito. Eu gostaria que você divulgasse para mais pessoas, para receber as porções diárias, receber as mensagens, pois toda quinta-feira também tem mensagem ao vivo na ministração do nosso Culto Graça, que também está no nosso canal. Então você vai ser muito abençoado com o conteúdo que o Senhor tem nos dado para a glória dele. Tá bom? Vamos lá? Vamos para a meditação de hoje. Eu quero convidá-los ao texto curto do Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, capítulo 5, verso 8, que nos diz assim: Disse-lhe Jesus, levanta-te, toma a tua cama e anda. Levanta-te, toma a tua cama e anda. O tema de hoje é: o futuro começa com um levanta-te. O futuro começa com um levanta-te. O futuro não começa no calendário. O nosso futuro começa dentro de nós, da nossa alma. O novo ano que está para nascer, ele vem representado pelo 1º de janeiro. Ele nasce quando uma pessoa, verdadeiramente, ela decide primeiro se levantar. Jesus não disse ao paralítico: espere melhorar, espere o anjo mexer, espere a água agitar, nem espere o ciclo mudar. Jesus disse: levanta-te. Isso porque o Senhor ele tinha autoridade para dar-lhe um direcionamento daquilo que é necessário para todos que querem viver uma nova vida, para todos que querem viver um projeto novo, viver uma jornada nova. E a instrução é se levantar. O futuro ele começa quando a nossa fé ela se move, quando o espírito desperta, quando a alma decide que não vai mais permanecer no mesmo lugar. Toda virada de ano é inútil se você não virar junto. Toda virada de vida, ela não vem se nós não virarmos a nossa mentalidade, a nossa fé em ação e a nossa dedicação em ação. Quando o coração decide levantar, até as coisas que estavam paralisadas, elas começam a se movimentar. A W. Tozer tem uma frase que ele diz que a mudança não começa no tempo, mas ela começa na decisão. A mudança, ela não começa no tempo, ela começa na decisão. Perceba que o texto onde nós lemos, no capítulo de número 5 do Evangelho segundo escreveu São João, esse texto, que é um texto muito conhecido do paralítico do tanque, chamado Betesda, mostra alguns ensinos, nos ensina coisas poderosas. E eu quero destacar aqui algumas delas com vocês. Em primeiro lugar, o levantar, o levanta-te, é trazer a ideia de que Deus não abençoa a estagnação. Ele abençoa movimento. A ordem foi levantar, foi se movimentar. A primeira ordem de Jesus, se você perceber, não foi a cura, mas foi a ação. Na verdade, a cura só veio por causa da ação.
O verbo grego ali significa erguer, despertar, sair da inércia, deixar o estado antigo. Jesus ordena que nós nos movimentemos, que nós possamos ter atitudes, que nós possamos ter empenho. Jesus ordena movimento antes de manifestar o milagre. A cura acontece quando você obedece. O futuro acontece quando você se levanta. Abraão só entrou na promessa quando se levantou, em Gênesis 12. Jonas só viu a cidade mudar quando se levantou do próprio cansaço espiritual para obedecer aquilo que Deus tinha ordenado. Esse ano que está se aproximando, o futuro que nos espera não vai se mover até que você se mova primeiro. Se levante por dentro, rompa a apatia e inicie o que precisa ser iniciado. Você não precisa ver um ano que se aproxima e simplesmente participar dele. Você precisa se mover, empreender, fazer acontecer tudo aquilo pelo qual Deus já projetou dentro de você. A fé permanece morta até o dia que a obediência a desperte. E a obediência sempre vai ser um passo, sempre vai ser um levanta, sempre vai ser um diga, sempre vai ser um desperte, sempre vai ser um movimento que vai te tirar da estagnação. Vai ser uma estrutura, vai ser um pensamento, vai ser algo que estava congelado, travado. E a partir do momento que você, através da sua atitude, você desbloqueia, você destrava, você se move, você quebra a inércia e as coisas começam a acontecer. Em primeiro lugar, levanta-te. Deus não abençoa estagnação, Ele abençoa movimento. 2, levanta-te. O primeiro passo é sempre um ato contra o passado. O texto diz que o Senhor mandou ele tomar a cama. A cama do paralítico era símbolo de 38 anos de história. Jesus manda ele carregar aquilo que o carregava. Levantar é declarar guerra ao passado que te paralisou e ter a coragem de viver aquilo que Deus para você planejou. Ruth se levantou da dor e decidiu recomeçar. Em Ruth, capítulo 1, verso 16. Elias, abatido, se levantou porque Deus disse: o caminho te será sobremodo longo. Em 1 de Reis 19. Nós precisamos levar o passado como testemunho, não como prisão. O nosso futuro começa quando você deixa de deitar aonde você sempre caiu. O nosso futuro, ele começa a acontecer quando você deixa de deitar aonde você sempre caiu. Você não pode entrar no futuro carregando a cama do passado. O seu futuro não cabe às coisas do seu passado. O testemunho, as experiências, os aprendizados, a maturidade alcançada você carrega, mas as bagagens não. Os traumas não. Os limites que lhe foram dados não. As crenças não. São crenças novas. São hábitos novos, são pessoas novas, são projeções novas para o novo. É aquela ideia do odre velho recebendo vinho novo. É aquela história da roupa nova recebendo o remendo de uma roupa velha recebendo um remendo novo. Não tem como, vai haver ruptura, vai haver quebra, vai haver desestrutura, desorganização. Não há compatibilidade com o velho e com o novo. Você não pode entrar no futuro carregando as coisas do passado. 3, levanta-te. A fé só se completa quando vira-se a trajetória. O verbo aqui, andar, no grego, significa seguir em direção, construir passo a passo, caminhar continuamente. A fé não é um evento, é um caminho. O futuro não se conquista com intenção, mas com constância. Você lembra de José, que ele andou da cisterna ao trono porque não parou nos processos? Você lembra que Josué ele deu passos diários ao redor do muro antes de ver o milagre? Deus deu números. Não foi somente em uma volta, nem duas, nem três, foram 7 voltas na muralha de Jericó.
foi um processo, foi um caminho. Não existe um tempo novo, uma história nova, uma vida nova para quem não decide andar novo, ter uma perspectiva nova, uma visão nova. O que você repete diariamente constrói o que você viverá anualmente. É atribuído a Aristóteles a frase que diz que a nossa vida de excelência não é um ato, ela é um hábito. A excelência, ela vem daquilo que a gente faz repetidas vezes. A fé é dar o próximo passo, mesmo quando não vemos a próxima página. Essa ideia de continuar, essa ideia de não retroceder, essa ideia de você garantir-se numa carreira olhando para Jesus, independente das circunstâncias, não parando nas barreiras e nos buracos e nas pedradas do caminho, é a virada. Levanta-te, a fé só se completa quando vira trajetória. Deus está nos levantando para que nós contemos histórias. Deus está nos levantando para que você entenda que você precisa construir a sua própria trajetória. É um caminho, é uma história, é um legado que se deixa. E muitos vão ver aquilo que Deus está fazendo em você, só pelo fato de você ter se levantado. Essa live está chegando para alguém essa manhã que está prostrado, está abatido, está amargurado. Ou você conhece alguém assim, que está afastado dos caminhos do Senhor, está desanimado, não tem perspectivas, e Deus vai te lembrar dessa pessoa. Essa mensagem vai falar com você e você vai lembrar de alguém que precisa ouvir essa mensagem. Ei, levanta-te. Deus é muito mais poderoso do que instituições, do que homens, do que regras, leis. O Senhor quer te colocar de pé. O Senhor quer que você se levante. E a sua vida mudará completamente, pode ser a partir de hoje. A graça do Senhor é suficiente para te fazer levantar. Em quarto lugar, levanta-te, o futuro nasce quando a desculpa morre. O texto diz que aquele paralítico gritou dizendo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Não foi essa pergunta que o Senhor tinha feito para ele. O Senhor tinha perguntado se ele queria ficar curado. E ele estava com tantas desculpas. O paralítico tinha uma teologia correta, mas uma mentalidade derrotada. Jesus o cura sem água, sem anjo, sem ajuda humana, revelando que muitas desculpas são prisões mentais e não limitações reais. Às vezes nós temos medo daquilo que não existe, nós estamos com receio daquilo que não acontece, nós estamos com insegurança daquilo que jamais nos amedrontaria. Quando você se limita em prisões de crenças que te limitam, você cria fantasmas, gigantes, adversários, inimigos que não existem. Moisés disse: não sei falar, Deus levantou ele mesmo assim. Gideão disse: sou o menor, e Deus levantou ele do mesmo jeito. Pare de dar desculpas. As desculpas só fazem você estar paralisado. Às vezes você tem a oportunidade de pregar e você dá desculpa. Deus te dá a oportunidade de você evangelizar, você dá desculpa. Deus dá a oportunidade de você levar o bem a alguém e você dá desculpa. De você doar um valor, doar um objeto, de você agir, de contribuir, de participar, e você está sempre dando desculpa. E você vai dar uma olhadinha que a desculpa simplesmente tem sido o seu maior tropeço. Você não evolui na sua vida emocional, sentimental, espiritual, ministerial, nada muda. As coisas permanecem do mesmo jeito. E no final das contas você vai ver que tudo isso são crenças que você carrega e que hoje Deus quer destruir. Porque o seu maior inimigo não é o diabo, não é o mundo, não são os demônios. O nosso maior inimigo está dentro de nós mesmos. É o nosso eu carnal que tenta nos aprisionar, colocando-nos em prisões das quais nunca existiram. Mas a Bíblia, ela chega na sua casa para te dizer que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a verdade do Evangelho, a verdade que é Jesus, ela chega para te dizer que ao você se levantar com pouca força, ao você se levantar com todo sujo, ao você se levantar todo envergonhado, ao você se levantar e fazer a sua parte, pode ficar tranquilo que na sua mão Deus pega e vai te ajudar a você caminhar.
Você crê nisso? O futuro é impedido, mais por desculpas do que pelo diabo. Mate a desculpa e o futuro nasce no mesmo minuto. A desculpa é o altar onde muitos sacrificam o próprio futuro. Está na hora de você enterrar as desculpas e viver um levantar poderoso de Deus a partir de hoje. Em quinto e último lugar, levanta-te. O futuro começa quando você assume responsabilidade pela própria história. Tem gente que está vendo as coisas acontecerem e tem outras que estão fazendo as coisas acontecerem. O homem ficou são, tomou a sua cama e começou a andar. Versículo de número 9 do capítulo 5 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João. O texto mostra um elemento poderoso. Ele tomou a sua cama. Ele assumiu a responsabilidade pela própria história. O futuro é fruto de quem decide levar a sua própria vida, não transferida para outros. É você que procura ter a consciência de que a vida é sua e que você não pode terceirizar as suas responsabilidades. Você não vai botar mais a culpa em A, B ou C, pai, mãe, de tudo aquilo que lhe ocorreu. Está na hora de você assumir as rédeas da sua vida. E você que já está com 25, 30, 35, 40 anos dentro da casa dos pais e procurar viver a sua vida, sair de lá. Procurar um emprego, estudar, alugar um lugar e viver a sua vida. Sair das asas dos pais, dos avós, dos tios e ter o desafio de viver a sua própria vida. Se preparar para isso, óbvio, mas se levantar para assumir a vida que Deus te deu. Sair da dependência emocional, sair dessa dependência terrível de decisões, onde tudo que as pessoas falam a seu respeito te dói, te corrói, te magoa. Você que depende sempre da opinião alheia, você que precisa sempre estar ao lado dessas pessoas do seu ciclo social que te tornou dependente. Ele assumiu a responsabilidade pela sua própria história. Neemias assumiu o peso da reconstrução e mudou a nação. Neemias capítulo 1. Esther assumiu o risco da própria vida e salvou um povo. O seu livro que leva o seu nome, em Esther capítulo 4, verso 14. Preste atenção nisso. As coisas da sua vida no futuro mudam quando você assume ser disciplinado, entender o seu propósito, viver a sua cura, estabelecer uma vida espiritual regular. Você decide exatamente onde pisa. Você decide quando levanta. E isso decide absolutamente tudo. Eu preciso ter as rédeas da minha disciplina, do meu propósito, entender que preciso de cura, estabelecer uma profundidade espiritual. Tudo isso vai me ajudar a não somente me levantar, mas me manter de pé. O futuro pertence aos que deixam de culpar os outros e começam a reconstruir a sua própria história com a mão de Deus. O paralítico esperou 38 anos. Jesus esperou apenas o movimento. Levanta-te. Porque o futuro não é um lugar, o futuro é uma decisão e essa decisão pode ser tomada hoje. Não é uma data, é uma postura. Não é o que Deus fará, é o que você decide responder quando Deus te chamar. E Deus está te chamando agora. Levanta-te. Levanta-te e perdoa. Levanta-te e ama. Levanta-te e entrega. Levanta-te e sacrifica. Levanta-te e faz algo poderoso que vai marcar a história. Você sabe aquilo que Deus está hoje te alertando e que você precisa se levantar. Eu não preciso desenhar, mas o Espírito de Deus fala ao teu coração qual é a área da sua vida que você precisa se levantar. Você precisa ser mais ativo na sua congregação. Você precisa ser mais ativo, assumindo responsabilidade de ajudar a obra de Deus. Você precisa assumir lideranças. Você precisa ser voz de Deus. Aonde Ele te plantar, você precisa assumir a sua família, o seu matrimônio, o seu negócio. Você precisa assumir aquilo que Deus colocou para você. Você não precisa imitar ninguém e nem querer se levantar porque os outros querem que você se levante. Você precisa se levantar porque Deus te criou para você estar de pé e seguir na sua jornada. Quem se levanta, rompe ciclos,
reescreve histórias, abandona desculpas, abraça o propósito e encontra caminhos novos. O futuro que Deus tem para nós está do outro lado de um verbo. Levanta-te. Deixa eu orar por você. Pai, obrigado. Obrigado por essa palavra, obrigado porque o Senhor tem nos dado a força e a graça de tomar a decisão, tomar as rédeas, tomar atitudes que vai mudar o nosso futuro. Muito obrigado por essa palavra, obrigado por teus filhos e filhas que estão sendo ministrados agora. Estão indo para o trabalho, estão estudando, estão em casa, estão agora pela manhã ao vivo ouvindo essa live conosco no YouTube, mas podem estar ouvindo à tarde, à noite, outro dia, para essa vida que recebeu essa mensagem e é uma resposta de Deus, de força através do Espírito e por meio da sua palavra para fazer com que essa pessoa se levante, que ela não fique mais prostrada diante de dores, traumas, diante de fraquezas, diante, meu Senhor, de conflitos, traições, mas que ela se levante para viver o teu propósito conforme a tua palavra. Abençoa-os e reescreve uma nova história, um novo tempo, no nome de Jesus. Amém. Essa mensagem tocou seu coração? Você pode, por favor, dar uma ordem ao algoritmo do YouTube para mandar para mais gente? Como é que eu faço isso, pastor? É só você apertar o like, é só você fazer um comentário, é só você compartilhar e pegar o link dessa live e mandar para o máximo de pessoas que você conhece. Não é possível que você não conheça pelo menos 10 pessoas que precisam se levantar. Você conhece pelo menos 10 pessoas que você vai pegar o link dessa live e vai mandar no zap dela e vai dizer assim, ó, esta live é uma resposta de Deus para você. Você conhece alguém que está afastado, está desviado, está fraco na fé e que precisa ouvir essa palavra? E Deus vai te usar para a glória do nome dele. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Se Jesus não voltar amanhã, nós estamos aqui às 7 da manhã, no Devocional Café com Graça, o seu devocional de todas as manhãs. Beijo no seu coração, um forte abraço e até.